O peito de peru Sadia é feito defumado e cozido por 12 horas. Peito de peru Sadia, o preferido dos brasileiros. Boa noite. Boa noite. De volta à CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que o presidente Jair Bolsonaro decidiu não intervir na crise de oxigênio do Amazonas. Foi levada a reunião dos ministros com o presidente e o governador presente se explicou, apresentou suas observações e foi decidido. Pazuello responsabiliza o governo estadual pelo colapso. O relator da comissão pede a contratação de um serviço de checagem das informações. O depoente em 1, 2, 3, 5, 6, 7... em 14 oportunidades, mentiu flagrantemente. Ousou negar suas próprias declarações. O Maranhão confirma os primeiros casos da variante indiana no Brasil. Israel e o Hamas anunciam cessar-fogo depois de 11 dias de confronto. O Jornal Nacional está começando. A CPI da Covid ouviu pelo segundo dia o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele disse que o presidente Jair Bolsonaro decidiu não intervir no Amazonas e culpou o governo do estado pelo colapso de oxigênio. O senador Eduardo Braga, do MDB, foi o primeiro a fazer perguntas. Insistiu nas contradições de Eduardo Pazuello do depoimento de ontem. Quis saber se o ex-ministro é a favor do uso de máscaras, de álcool em gel e do distanciamento. Eduardo Pazuello disse que sim. E o senador perguntou por que, no fim de abril, o ex-ministro entrou em um shopping em Manaus sem máscara. Ele tentou se explicar. Quando eu desci do carro, a máscara essa ficou dentro do carro, ou pisada, e ela ficou inutilizada. Minha filha já entrou no shopping e eu parei na porta do shopping e conversei na bolsa que tira a temperatura. Falei, estou sem máscara. Existe como comprar aqui na entrada? Nesse circuito, eu fui fotografado, até pegar a máscara em frente. O shopping já respondeu sobre isso e, naquele momento, dali, eu coloquei a máscara e só então eu entrei na área comum do shopping. Virei um homem público e, mesmo naqueles 8 metros de entrada, foi o suficiente para ser muito mal interpretado. Peço desculpas. Eduardo Braga questionou então sobre a responsabilidade pela falta de oxigênio em Manaus, que provocou centenas de mortes no começo do ano. O ex-ministro apontou erros da empresa fornecedora e do governo do Amazonas e, como ontem, buscou isentar o governo federal. A empresa White Martins, que é a grande fornecedora, associada também, somada à produção da Carbox, que é uma empresa menor, ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara desde o início. Começa aí a primeira posição de responsabilidade. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado, de fato e de perto, a situação da produção e consumo do oxigênio, preocupada com o aumento do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica e que medidas precisariam ser feitas imediatamente. Vejo aí duas responsabilidades muito claras, uma que começa na empresa que consome a sua reserva estratégica e não se posiciona de uma forma clara, e a outra da Secretaria de Saúde. O senador quis saber por que o governo federal não fez uma intervenção no estado, quando foi avisado do caos na saúde com o colapso provocado pela falta de oxigênio. Pazuello disse que a decisão foi do presidente Bolsonaro. Pela Constituição Federal, o presidente da República é a única autoridade que pode decretar intervenção federal em estados. Foi levada a reunião dos ministros com o presidente e o governador presente se explicou, apresentou suas observações e foi decidido pela não intervenção. Foi dessa forma que aconteceu. O senador quis mais explicações sobre a plataforma que ficou disponível no site do Ministério da Saúde e orientava para o uso de remédios sem eficácia comprovada para o tratamento da Covid. Pazuello reafirmou o que já tinha dito ontem na CPI,
que o serviço foi criado pela secretária de Gestão de Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério, Mayra Pinheiro, com o objetivo de dar um diagnóstico mais rápido diante da situação em Manaus. Ontem, Pazuello afirmou que o Tratkov era uma plataforma em desenvolvimento, mas no dia 11 de janeiro, a secretária afirmou que o sistema já poderia ser utilizado. 3 dias depois, o Ministério da Saúde divulgava o aplicativo em redes sociais. Só no dia 21 de janeiro, o sistema foi retirado do ar, sob a alegação de um ataque hacker. O relator, Renan Calheiros, disse que houve omissão do governo federal. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, defendeu Pazuello. O filho do presidente Bolsonaro não é titular, mas de novo chegou cedo para reforçar a tropa de choque governista na CPI. Só para eu entender, presidente, pelo que eu entendi aqui do depoente, era um programa para tentar salvar a vida, agilizar o suposto diagnóstico. Senhor presidente, se precisar de intérprete para testemunha, peço que sente ao lado da testemunha. Em seguida, o senador Marcos Rogério, do Democratas, também saiu em defesa do presidente Bolsonaro e do ministro Pazuello. O senador exibiu vídeos gravados por governadores autorizando o uso de cloroquina se houvesse orientação médica. Mas os vídeos foram publicados antes de a Organização Mundial da Saúde declarar a ineficácia do medicamento, o que foi enfatizado pelo presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD. Otto Alencar, do PSD, também acusou Pazuello de ser conivente com o que considera comportamento negacionista do presidente Bolsonaro. O governo que o presidente nunca visitou um hospital de campanha, nunca teve a humanidade, a solidariedade, a caridade humana de entrar no hospital, pegar na mão de um doente e dizer eu vou trabalhar para lhe salvar. Não, foi lancha, foi passeio em praia, foi montando cavalo e as pessoas morrendo à míngua. General, isso é um absurdo, isso é crime, pode ter certeza que é crime. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da Rede, mostrou uma minuta, uma primeira versão, da medida provisória que autorizaria a compra de vacinas. E citou que havia um artigo que atendia às exigências da Pfizer. Mas a medida provisória, encaminhada ao Congresso no fim do ano passado, não tinha esse item. E o fechamento do contrato com a Pfizer foi mais uma vez adiado. Randolph disse que vários ministros assinaram essa primeira versão da medida provisória, que a única assinatura que faltou nela foi a do presidente Bolsonaro, o que apontaria a discordância dele com a equipe de governo. Qual é a diferença da minuta para a medida provisória editada? É que a minuta não tem assinatura do presidente da República. A medida provisória editada tem. E a medida provisória editada não tem o dispositivo. A minuta ela pode ser alterada. Isso foi uma minuta. Claro, foi alterada pelo presidente da República. Ela foi alterada no governo. Pelo presidente da República. Não pelo presidente, mas pelo governo. Ah, ótimo. Pelos ministros. O senhor já esclareceu. Relator, pronto. Já está esclarecido. Foi alterada pelo governo. O problema entre a minuta e a medida provisória só foi solucionado depois que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, apresentou em fevereiro um projeto de lei que foi aprovado em menos de um mês pelo Congresso. Em março, finalmente, o governo fechou o contrato de compra das vacinas da Pfizer. Em outro momento da sessão, Pazuello voltou a tentar blindar o presidente Bolsonaro. Disse que as declarações públicas do presidente, contrárias à compra da Coronavac, não atrasaram a assinatura do contrato com o Butantan e a Sinovac chinesa. O famoso, eu mando outro obedece. Eu vou repetir para o senhor. Eu só poderia comprar a vacina, efetivar a compra do contrato, com as autorizações legais da medida provisória do dia 4 de janeiro. Em outubro teve o famoso um manda, outro obedece. Isso não interfere em nada com o contrato. Então o que foi um manda, outro obedece? Isso aí é uma posição de internet, não tem nada com o contrato. Então o senhor está trazendo para cá, para a CPI, um fato novo. Qual? Ou seja, a palavra de um presidente da República. E de um ministro... Não, deixa eu lhe falar. Pois não, claro. A palavra de um presidente da República e de um ministro de Estado da Saúde, em meio a uma pandemia, quando naquela altura nós tínhamos mais de 150 mil mortos, em rede de televisão, de rádio, internet, em todos os meios de comunicação, não vale nada? O que não houve é a interferência no processo. O processo não havia compra, não havia contrato. A intenção de compra foi mantida. Não teve nenhum... Não atrasou nada isso aí. Não houve atraso. O senador governista Marcos Duval, do Podemos, elogiou a disposição de Pazuello de assumir o Ministério da Saúde em um momento de crise.
Tenho certeza que o senhor viabilizou a logística, o conhecimento, a disciplina, a hierarquia, porque hoje tudo chegou vacina no Brasil, já estão nos municípios. Simone Tebet, do MDB, preferiu não fazer perguntas. A senadora fez um apelo para que Pazuello, dali para frente, assumisse seus erros e não faltasse com a verdade. O Ministério da Saúde, sob o seu comando, nos deixou nesta guerra em campo aberto. Nós sabemos que, por estratégia militar, nós não vamos a uma guerra em campo aberto. Sem armas, ministro, porque não temos vacina. E com isso, todos nós vestimos uma camiseta com um alvo, bem no nosso peito ou no nosso pulmão. Nós viramos alvo fácil. Seus soldados, general, brasileiros que não fogem à luta, estão morrendo. Então, quando eu estou falando desse número, 441.864 mortes, nós estamos falando de almas que precisam de uma resposta. Não assuma a responsabilidade que não é de Vossa Excelência. Fale a verdade, toda a verdade, reconheça possíveis erros, se é que houve, por parte de Vossa Excelência, mas não deixe a população brasileira sem resposta. Como Simone Tebet não fez perguntas, Pazuello não se manifestou. Alessandro Vieira, líder do Cidadania, perguntou a Pazuello por que ele determinou o fechamento do hospital de campanha de Águas Lindas de Goiás, montado para combater a Covid. Quem mandou fechar o hospital de campanha de Águas Lindas de Goiás? Nós não mandamos fechar nenhum hospital. Mas, segundo resposta da Secretaria de Saúde de Goiás, enviada à Procuradoria-Geral da República, o governo do estado apresentou estudo técnico ao Ministério da Saúde, solicitando a manutenção do hospital até o fim de dezembro, caso seja necessário ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Havia a previsão de uma segunda onda da pandemia. De acordo com o documento, no dia 22 de outubro, o Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás foi desativado por decisão do Ministério da Saúde. Rogério Carvalho, do PT, exibiu vídeos com declarações de Bolsonaro a favor do uso da cloroquina, contra a vacina Coronavac, contra o uso de máscara e o distanciamento, para também acusar Pazuello de mentir à CPI para proteger o presidente. O senador pediu que o depoimento de Pazuello seja enviado ao Ministério Público para que os procuradores investiguem se o ex-ministro cometeu crime de falso testemunho. Senhor Pazuello, o senhor disse aqui que o motivo de sua saída do Ministério da Saúde foi a missão cumprida. Durante sua passagem pelo Ministério da Saúde, de 22 de 4 de 2020 a 23 de 3 de 2021, exatamente em 295.752 brasileiros perderam suas vidas. Senhor ministro, qual foi a missão passada pelo presidente Bolsonaro? Foi a de expandir o efeito Bolsonaro? O senhor não agiu como general, que lidera e administra situações complexas. O senhor, me desculpe a minha sinceridade, agiu como um ajudante de ordem do presidente Bolsonaro. Eu lhe pergunto, o senhor concorda? O senhor desdiz? Ou o senhor repara o que o senhor disse sobre a sua relação com o Bolsonaro? De que o presidente Bolsonaro não interferia nas suas posições? É preciso compreender que existem muitas ações de combate à pandemia, muitas. E cada setor, ou cada ministério, ou basicamente, as grandes fatias, né, do processo, têm suas responsabilidades. No que tange ao Ministério da Saúde e ao SUS, eu realmente posso afiançar o senhor. Eu não tive pressão do presidente Bolsonaro para tomar esta ou aquela decisão no Ministério da Saúde. Sobre as declarações de Pazuello, que responsabilizam o governo do Amazonas pelo colapso em Manaus, a Secretaria Estadual de Saúde reiterou que no dia 7 de janeiro recebeu um comunicado da empresa White Martins sobre dificuldades para suprir a demanda de oxigênio e que no mesmo dia pediu ajuda diretamente ao então ministro Eduardo Pazuello. A Secretaria Amazonense de Saúde declarou ainda que nunca recusou qualquer tipo de ajuda relacionada ao enfrentamento da Covid. A empresa White Martins deu as mesmas informações que a Secretaria de Saúde, que comunicou ao Estado no dia 7 de janeiro que a demanda estava acima da capacidade de produção de oxigênio.
Nos 2 dias foram mais de 16 horas de depoimento. E segundo o levantamento do relator da comissão, Renan Calheiros, Pazuello mentiu ou se contradisse pelo menos 14 vezes. O senador Renan Calheiros sugeriu que a CPI contrate um serviço de checagem de informações para municiar os senadores com informações em tempo real durante as falas. Uma varredura das mentiras ou das verdades que estão sendo pronunciadas aqui. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, nós já tivemos uma primeira mostragem dessas contradições em verdades e omissões. O depoente, em 1, 2, 3, 5, 6, 7, em 14 oportunidades, mentiu flagrantemente, ousou negar suas próprias declarações. Só se é uma nova cepa o que nós estamos vendo aqui. A negação do negacionismo. É tripudiada a investigação da comissão parlamentar de inquérito, imaginar que palavras são jogadas ao vento a qualquer circunstância, em qualquer lugar. Os pontos levantados por Renan Calheiros tratam dos principais temas da CPI, como, por exemplo, as responsabilidades sobre o descontrole da pandemia no país. Sobre isso, Renan Calheiros destacou que Pazuello tentou eximir o presidente Jair Bolsonaro de qualquer responsabilidade por eventuais erros na pandemia, mesmo depois de várias demonstrações públicas do contrário. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Ao ser questionado sobre essa fala, o ex-ministro disse que era apenas um jargão para discussões de internet. Mas, na interpretação de Renan Calheiros, se essa desculpa pudesse prevalecer, seria impossível a esta CPI avaliar as ações do Ministério e do governo, pois as declarações públicas não serviriam de nada. Outro destaque do relator mostra que Eduardo Pazuello afirmou que as ações federais na pandemia foram limitadas por decisão do Supremo Tribunal Federal. A decisão do STF em abril de 2020 limitou ainda mais a atuação do governo federal nessas ações. Mas o documento elaborado pelo relator lembra que em nenhum momento o Supremo proibiu ou limitou ações federais. A decisão permite que estados e municípios tomem suas medidas, mas não impede que o Ministério da Saúde tome as suas. Renan disse ainda que o STF impediu, com aquela decisão, que o presidente sabotasse as medidas de fechamento do comércio e redução de circulação, que tantas vidas salvou. O documento cita que o ex-ministro alegou que o Brasil é o 4º país que mais vacina no mundo. Mas, em números absolutos, hoje, o Brasil é o 5º país que mais vacinas aplicou no mundo. Segundo o documento, não faz sentido comparar números absolutos. O que importa é imunização percentual, ou seja, quantos % da população receberam a vacina. Nosso ritmo é um dos mais lentos do mundo. E hoje, menos de 20% dos brasileiros receberam pelo menos uma dose de vacina. O Brasil ocupa a posição 58 entre todos os países, considerando o número de doses aplicadas proporcionalmente à população. Outra preocupação da lista de Renan Calheiros são os gastos públicos com a cloroquina, mesmo depois de comprovado cientificamente que o remédio não é eficaz contra a Covid. Renan lembrou que Pazuello afirmou que a cloroquina é um antiviral e um anti-inflamatório. Mas o relator destaca que, na verdade, o medicamento é um antimalárico, utilizado no combate ao plasmódio da malária, que é um protozoário. Ontem, o ex-ministro disse que o medicamento foi usado no tratamento do Zika vírus em 2016. Em 2016, na crise do Zika vírus, ela foi utilizada e foi colocada como protocolo pelo Ministério da Saúde. Cloroquina em altas doses. Isso para grávidas. Mas o relator lembrou que nunca houve administração de cloroquina para pacientes contaminados pelo Zika vírus e disse que a afirmação de Pazuello servia para confundir, para tentar passar uma ideia de versatilidade à cloroquina e assim tentar justificar o uso para outras doenças. Ainda entre os destaques do relator estão as declarações de Pazuello sobre a compra de vacinas, como as da Pfizer e a Coronavac do Butantan.
o aplicativo do Ministério da Saúde, que recomendava tratamento precoce da doença, e a crise de oxigênio em Manaus. O relator diz que faltou oxigênio na cidade de Manaus por mais de 20 dias e que o governo federal sabia do iminente colapso do sistema de saúde do Amazonas 10 dias antes de a crise estourar e faltar oxigênio para pacientes no estado. Como não houve pergunta direta ao ex-ministro sobre a lista de contradições e mentiras, ele não se defendeu. E os senadores governistas também não reagiram. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, pediu que o relator, Renan Calheiros, faça um relatório preliminar a ser enviado aos membros da CPI, com um resumo do primeiro mês de trabalho. O senador Renan Calheiros deve incluir no documento todos os depoimentos colhidos até o momento e as questões que ainda permanecem sem resposta. O Brasil identificou no Maranhão os primeiros